Olá, seja muito bem-vinda ao Com a Fé Pode. Esse é o episódio 21. Eu queria que tivesse sido um dos primeiros. Nossa, 21 já! Já, Meu 21 já. Deus. Mas deu certo hoje, Deus sabe o tempo determinado para cada coisa. E eu acredito que ser esse episódio vai ter aí um motivo muito especial. Estou aqui com a Thaís, né? Oi, Muito gente. obrigada. Eu tô muito feliz, porque a gente falou lá atrás, né? Sim, E aí o tempo foi passando e as agendas não foram batendo, mas hoje a gente fez dar certo. deu certo. Deu certo. Com muitos, né? Os Só você percalços. saber, né? Você que está aqui acompanhando desde o primeiro, Maria Luísa, ela tem uma rotina noturna. Maria Luísa, ela dorme. E hoje ela Dá simplesmente, pra ouvir, gente, aqui. ela Animadíssima. é animadíssima, entendeu? Então, é sobre Eu tô isso. pra dizer assim, Fernanda, vá buscá-la pra participar, porque ela quer participar. Ela sentiu que tinha alguma Ela coisa sentiu que havia uma acontecendo movimentação e ela e quer ela queria estar participar. aqui. Então, assim, se você está assistindo aqui no YouTube, tem lá no Spotify. Se você está no Spotify e quer olhar para nossa face, como eu sempre digo, quer olhar para nossa cara, é só você ir no YouTube. No YouTube é @febenvenuti e no Spotify é com a Fepod. Eu sempre falo aqui sobre as várias formas que Deus tem de fazer a maternidade. Quem engravida rápido é um milagre. Tem as pessoas que demoram a engravidar nesse processo. Você já conhece a minha história, tenho endometriose. E a Thaís, ela também tem uma história de milagre Verdade. nas gestações, né? Isso mesmo. Então, assim, Thaís, se apresenta para as pessoas. Oi, gente, meu nome é Thaís Mendes Barreto, sou casada com o Emerson. Hoje eu já vou contar o final de toda a história, né? Hoje eu tenho 3 filhos, mas a minha história para chegar a esses 3 milagres, eu costumo dizer que os meus Deus levou. Os meus 3 filhos são dele, porque a Thaís não tinha condições de gerar filhos, mas Deus, pela sua infinita misericórdia, graça e propósito, me deu a oportunidade de gerar meus 3 milagrinhos, lindos, inquietos, maravilhosos. Amém, amém. Thaís, assim, quando você fala, né, que pela Thaís não era possível gerar. Então, Como é? eu não sei quem está assistindo a gente se teve esse sonho quando era criança, mas a minha infância toda, uma coisa que era muito forte em mim, assim, quando alguém perguntava assim, o que é que você vai ser quando crescer? Normalmente você responde, você é médico, você... Isso aqui variava horrores, assim. Ora eu queria ser médica, ora eu queria ser aeromoça, ora enfim, eu mudava essa coisa de profissão. Eu falava que eu queria ser tantas coisas, mas dentre elas, a única que permanecia em todas as minhas falas é, eu quero ser mãe. Eu quero ser mãe. Então eu fui uma menina que cresceu, que brincou de boneca a infância toda, a adolescência toda, era uma coisa que pra mim, eu só tinha uma certeza, eu quero ser mãe. E lá atrás, quando eu tive meu primeiro grande milagre, quando se fala de saúde, eu tive um diagnóstico com 14 anos de lúpus e leucemia. E aí foi um processo na minha vida, né? Foi o primeiro, Deus trocou todo o meu sangue. E eu lembro de que o hematologista disse assim, mas quando eu estava no processo, assim, quando ele deu a notícia, eu me lembro que a minha mãe começou a chorar e a primeira coisa que eu perguntei ao médico, com 14 anos, eu falei, mas eu vou poder ser mãe? Nossa. Tipo, ele, licença, hoje eu pensei, senhora, você estava assim, recebendo quase meu Deus. E a minha única preocupação é, isso vai interferir de alguma forma. Eu acho que dentro de mim, assim, isso vai passar, eu vou ser curada. Eu tinha essa certeza comigo, mas isso pode interferir de alguma forma com 14 anos, daí a certeza da maternidade. E Deus me curou completamente. E quando veio, eu casei, e com 5 anos mais ou menos de casamento, eu engravidei. Não planejadamente, a gente queria esperar mais um ano para engravidar. E eu engravidei, na verdade, eu descobri que essa não tinha sido a primeira vez que eu tinha engravidado. Quando a gente, com uns 2 anos de casado, 2, 3 anos de casado, a gente morou em São Paulo. E eu lembro que eu tive um atraso menstrual e fiz um teste. E deu positivo. Um teste de farmácia. E deu positivo. Só que aí
uns 2 dias depois, o Emerson estava viajando na época, ele cantava, enfim, ele ficava muitos dias fora. E aí eu lembro que eu tive um sangramento intenso e, e aí eu refiz o teste e deu negativo. Então, na minha cabeça, muito menina, a senhora estava lá sozinha, aquela coisa assim, foi um falso positivo. E vida que segue. E vida que segue. E aí, dentro desse universo, quando eu tive a minha primeira perda, que foi depois, uns 3 anos depois, que eu realmente entendi, eu percebi que eu tinha tido muitos positivos, porque eu tinha tido alguns atrasos, e que dias depois eu tinha um sangramento considerável, uma coisa maior. E aí, nesses 5 anos de casado, a gravidez ela chegou realmente a um ponto de fazer o teste de farmácia, fazer o teste, chegar na ultra, e aí fiz toda a coisa do sapatinho e tudo, né, bonitinho, e o homem só ficou todo emocionado, aquela coisa linda, o primeiro neto da família, e aí eu comecei a ter os sangramentos, e eu não conseguia parar. Os médicos, fui para os médicos, e a primeira fala do médico era muito assim: é muito comum você perder no primeiro filho. Só que sabe aquela coisa quando você sabe que tem alguma coisa errada? Eu fazia, tá, mas eu não vou aceitar isso não. E fica bem. Eu fazia, tá repreendida em nome de Jesus. Se essa criança veio com um propósito, ela vai, enfim, foi muita oração, foi muito sofrimento, porque eu fiquei muitos dias acamada, e foi muito traumático, porque o meu corpo ele expulsou aquele bebezinho ali inteiro. Então caiu ali na minha mão, e eu vi, já tinha uma formação, de que era como uma chuquinha, sabe aquelas bonequinhas assim, era um bebê formadinho, pequenininho. E eu lembro que foi muito forte, assim, pra gente. Eu tava chorando muito, e eu só fiz entregar, assim, pro Emerson, e voltei toda aquela cena, assim, de muito sangue, de muita dor. E demorei a me recuperar um pouco. Isso tu tava em casa e aconteceu Em casa, isso. mas eu já tava em repouso, já tava com a perna pra cima, o médico já tinha dito, não se preocupa, e se perder é meio que normal, e a gente em desespero, porque assim, como assim? Não, é o nosso bebê, não é assim. E logo depois disso, a gente recebeu de novo essa mesma devolutiva da minha médica: Thaís, fique em paz, pode não ser nada. Só que eu disse, tem alguma coisa errada. E aí foi quando a gente começou a investigar. E aí parecia uma bola de neve. Porque quanto mais eu investigava, mais coisas eu descobria. Eu descobri endometriose. Eu tinha uma endometriose severa. Eu tinha trombofilia. E o meu problema é que minha trombofilia era gestacional. Então, se eu fizesse um exame sem estar grávida, não acusava nada. Quando eu engravidava, aí pronto, aí aparecia o SAF, aparecia tudo, né? E era assim, os médicos, os hematologistas, eles tentavam entender, eles faziam assim, a trombofilia como uma parede de tijolos. Você tem um tijolo fora do lugar, a gente não sabe qual é. Então, até para o tratamento é muito difícil. E aí, nesse processo de descobertas, eu engravidei novamente, eu engravidei uma segunda vez, perdi também, engravidei uma terceira vez, e aí depois dessa terceira vez, depois da terceira perda, e quando eu falo perda, gente, vale lembrar que não é positivo, porque positivos eu perdi as contas. Eu tô falando de batimento cardíaco, porque também os médicos diziam assim pra mim, sem batimento cardíaco não é considerado um aborto. E eu falava, mas eu tô grávida, eu tenho um positivo, sem batimento cardíaco não é considerado um aborto. Então, quando eu conto a terceira perda, eu falo de batimento cardíaco, de já ter ido, já ter escutado, já ter dito, existe essa vida, é o meu filho, e na outra seguinte, né, parar. E aí o que foi que aconteceu? Chegou num ponto que eu engravidei tanto, porque eu não tinha dificuldade para engravidar até então. A minha dificuldade era para manter. Eu engravidei tanto que a natureza era perfeita. Ela entendeu que havia alguma coisa errada aqui e que não estava dando certo. Minhas trompas fizeram o quê? Elas fecharam. Então, é quase assim, aquilo que era difícil ficou quase impossível mesmo, porque
eu tinha dificuldade, eu não conseguia manter e agora eu não conseguia mais engravidar. Então, isso aí foram 2 anos, a gente também fazendo aquele exame das trompas, a a esterossalpingografia, né? E aí o médico falou assim, ó, tem uma trompa sua está completamente obstruída e tem uma delas que goteja. Com toda a pressão que eu coloquei, ela gotejou, ela fez 2 gotas. Então, você pode considerar que as suas 2 trompas são obstruídas. E aí a gente começa para outro processo, que para eu engravidar era só através da FIV. Nem inseminação funcionaria, que eu precisaria totalmente da FIV, que eu não tinha as trompas a meu favor. Então eram dois filmes de terror assim na minha cabeça. Era, se eu conseguir engravidar, eu ainda posso perder. E aí eu lembro que a gente foi fazer os tratamentos e eu descobri que eu tinha a minha célula NK, que é a célula natural killer, que mata, ela é para te defender, né? A minha o médico chamou de serial killer. Ela saía matando, assim, o que era e o que não era. Saía matando tudo. E eu, assim, só te interrompendo, Thaís, hoje em dia, muitos tratamentos de FIV eles já colocam, acho que é alguma coisa supressor, imunossupressor. Pronto, também tu já fez, porque eu conheço algumas pessoas que também estão fazendo FIV mais agora, e elas já começaram com imunossupressor para tentar diminuir essa célula do NK. Do NK. Então, mas eu fui pra FIV. E aí eu fiz Isso há quanto tempo atrás? Só pra gente contextualizar. A Pedra tá com 8 anos, então há 9 anos atrás, mais ou menos. Então você estava com um excelente médico. Eu estava com excelente médico. Eu estava com excelentes médicos. Eu tinha os melhores médicos. E que eu confiava, de verdade. E eu dizia assim, as pessoas às vezes têm uma coisa, e eu gosto muito de falar isso, inclusive foi uma das coisas que me fez calar um tempo, porque uma pessoa falou assim, Thaís, eu estava fazendo tratamento e eu parei, porque eu ouvi o teu testemunho. E eu falei assim, não faça isso, porque quem dá a vida é Deus. As pessoas acham que se... Eu ouço tanto isso, Thaís, que eu estava fazendo tratamento, mas se Deus quiser, Ele vai me dar um filho. Fernanda, ei, tem a sua parte no processo. Sim. Eu lembro que a viagem dos sonhos da gente era uma viagem para a Itália. Foi uma viagem que a gente sempre sonhou. A gente guardava, a gente fez o roteiro. Depois eu quero perguntar se valeu a pena, porque meu sonho é ir pra Itália. Não foi? Eu não tenho, não foi? Não foi, deixa eu te contar. O sonho então a gente fez um roteiro, a coisa mais linda do mundo. Pessoas com muitos assuntos conversando desse jeito. Assim. Não, eu não fui. A gente fez o roteiro lindo do mundo todo, e aí a gente pegou, e era assim, a lua de mel, a gente não colocou a Itália justamente, assim, a Itália pra gente, a gente quer uma ida só pra Itália. E era a nossa viagem dos sonhos. E eu lembro que assim que chegou o resultado do exame, que dizia que eu só poderia engravidar com uma FIV, eu lembro demais, que era o valor da nossa viagem da Itália, a viagem dos sonhos que a gente se organizou financeiramente para fazer. E aí veio a pergunta, onde é que está o teu coração? E aí eu disse, tudo que Deus colocar na minha mão, os meus recursos, é um milagre eu ter o dinheiro para fazer esse tratamento, é um milagre. Eu me programei, eu achei que eu estava fazendo a programação para a viagem dos meus sonhos. Eu estava fazendo a programação para o meu sonho, que é muito maior do que uma viagem. E aí, a gente nem pestanejou, a gente nem, glória a Deus que a gente tem condições de fazer esse tratamento. E todos os recursos que nós tínhamos foi para o tratamento. E Thaís, você se arrepende? Não. Eu precisava desse processo. Eu precisava passar por tudo que eu passei. E a gente fez a fertilização, consegui 4 embriões. E então seriam 2 implantações. E aí a gente fez a primeira. E aí a gente já sabia algumas coisas, então eu já comecei o clexaniano, já estava tomando AS há um tempo, já estava com todo pré, todo pré, né? Não só para FIV em si, mas para o pós, né? Opa, engravidou, vai. E aí deu positivo, veio a outra e eu perdi, né? Então foi uma... Implantou os 4? Implantei os 2, então essa foi a primeira perda. E aí eu tinha mais uma chance, que era a minha última chance. E aí eu implantei mais os 2 que eu tinha.
E essa gravidez foi uma gravidez que a gente fez a ultra, chegou às 8 semanas, sempre, a 8ª semana, normalmente quem tem trombofilia, o problema é no início, principalmente na 8ª semana e a partir das 36. Então, assim, quando passava da 7ª semana, os médicos sempre dizem, Thaís, chegar na 8ª semana, dificilmente você vai perder a partir daí. Então, foi uma coisa que, assim, quando a gente fez 8 semanas, a gente fez uma ultra, tudo lindo, tudo maravilhoso. E aí o médico falou assim, tá tudo perfeito, vocês voltem aqui. Eu lembro que esse médico em Natal, ele era assim, o top das galáxias, e ele conseguia ver o sexo do bebê com 12, 13 semanas. Então a gente marcou para 5 semanas depois, para já ver o sexo do bebê, né? E fomos para casa e tudo muito bem, não tive sangramento. Até que uma madrugada eu acordei de madrugada, acordei o homem, era 3h14 da manhã, lembro demais, que eu olhei assim pro relógio, acordei e falei assim, amor, eu preciso fazer uma oração, e eu não posso fazer essa oração sozinha. Aí ele fez, o que foi? Ele acordou meio atordoado, eu fiz, amor, eu não perguntei a Deus se esse filho é o que Deus quer pra nossa vida. E a pessoa fez, amor, como assim? Eu fiz, amor, se esse bebê, se existe um propósito de Deus nesta criança, amor, é o nosso sonho, mas se é só para satisfazer o meu ego, se é só para satisfazer a minha vontade de ser mãe, ele pode levar mais esse. Eu não preciso ser mãe, eu sou muito grata por aquilo que eu tenho, eu sou muito grata por tudo que Deus me deu. Eu não preciso ser mãe só para satisfazer um desejo do meu coração. Se não tiver alinhado 100% com a vontade de Deus, aí, mas amor, Deus lhe disse que seria mãe, que você seria mãe. Eu disse, há muitas formas de ser mãe. Se essa gravidez não está alinhada, eu não perguntei a Deus, eu não entreguei essa criança para Deus. E nesse momento eu vou fazer isso junto com você. Porque, ei, amor, se ele pedir essa criança, eis-me aqui. E aí ele fez essa oração junto comigo. Eu digo que foi uma oração perigosa, acho que foi a oração mais perigosa que eu fiz na minha vida. Isso fazia isso foi umas 3 semanas depois, mais ou menos, que eu fui pro médico. 2 semanas depois, eu fui para descobrir o sexo do bebê. E aí eu lembro que eu deitei e o médico colocou e eu já vi que ele não estava ouvindo batimento cardíaco. E aí o médico olhou assim pra gente, bem, porque ele acompanhava todo o processo, meio, bem emocionado, falou assim, ele tirou o aparelhinho, né, olhou pro homem assim, e falou assim, esse embrião é incompatível com a vida. Eu lembro que o homem ele só caiu, assim, ele desmaiou. Ele não desmaiou porque ele disse que não apagou, né? Mas ele realmente caiu ali e a gente teve que amparar, porque a gente não esperava. Eu acho que dentro de mim tinha alguma coisa ainda, mas ele realmente foi muito chocante. E eu acho que é uma das cenas mais fortes que eu lembro desse processo todo, assim. E o médico disse assim, e eu falei assim pra ele, mas doutor, tava tudo bem. Aí ele falou, mas há 2 semanas esse embrião ele não se desenvolve, ele parou de se envolver há 2 semanas atrás. A oração. E aí, nesse momento, só que ele falou assim pra mim, Thaís, se você quer engravidar na sua vida, as suas chances diminuíram muito, porque você já tem 4 mordidas no seu útero, de 4 curetagens. Então, você precisa não fazer uma curetagem desse aborto. Eu ainda tinha 2 miomas no útero também. Nem lembro deles, mas eles estavam lá, na parede do útero, e cada vez que você faz uma curetagem, raspa aquela parte ali, né? Então ali o embrião ele não fixa mais. Então você perde um local. Tu falou que também tem endometriose. Tu chegou a fazer cirurgia? Cheguei a fazer então ainda tem da cirurgia, tem, né? Sim. E é porque eu passei por cima delas, mas assim, uma das vezes que eu engravidei, acho que da segunda vez, foi logo após a cirurgia da endometriose. Eu fiz a vídeo e logo em seguida engravidei. Pronto, foi uma dessas vezes. Então ainda estava contra mim a endometriose, né? Então assim... Porque a cirurgia, quando a gente faz, ela também... Isso. Então assim, eu tinha muita coisa contra mim ali.
E aí, dentro desse universo, a gente foi pra casa e eu lembro que eu falei assim, ele falou, eu tenho uma amiga que é anestesista, minha irmã, né? Eu digo que ela é muito mais que uma amiga, minha irmã, Miliana, e ela falou assim, Tá, eu tô aqui e eu vou, você vai passar por isso aí, a dor emocional eu não consigo te tirar não, mas a física eu consigo. E aí ela sentou do meu lado, botou um soro assim, um propofol e disse assim, pronto. E aí eu realmente expeli e todo um processo, expeli em casa e na casa da minha mãe, e foi um sofrimento muito grande, porque era envolvido com muita dor. E depois desse processo eu falei assim, Emerson, agora eu preciso de uma pausa. Nesse processo a gente viu casais se divorciando, porque desgasta, é desgastante fisicamente, é desgastante emocionalmente. Se o seu companheiro não estiver ali 100% com você, já é difícil com ele, sem ele, assim, sem esse apoio. Então a compreensão, ele tá lá também do outro lado, sem saber exatamente o que você tá lá. Ele tenta ajudar, mas tem hora que não tem o que fazer, é você e Deus. E eu lembro que eu entrei no banheiro e falei assim, eu tenho um botão de emergência invisível que eu apertei e fiz assim, Deus, tudo que o Senhor colocou na minha mão, todos os processos eu entreguei, mas agora eu não aguento mais. Eu estou exausta. Então, Senhor, não há mais nada que eu possa fazer. Tá tudo nas tuas mãos. Tudo que o Senhor colocou, todos os recursos, todo o tempo, tudo que o Senhor colocou, tudo que eu tinha, eu entreguei, mas agora eu não tenho mais condições. O Senhor me toma em seus braços, porque eu não aguento mais. E aí o Emerson chamou meu irmão, minha cunhada, e ele fez assim, vamos fazer uma coisa bem diferente. E vamos fazer uma viagem de aventura. E aí o viagem de aventura vamos pra cachoeira, vamos fazer trilha, fazer rapel. E aí a gente foi pro Xingó, Alagoas, Sergipe, enfim, uma coisa bem nada a ver. Resumindo, fomos umas semanas aí depois, umas 4 semanas, mais ou menos um mês depois, a gente foi para essa viagem, aventura. toda essa aventura. E aí me volta, a gente ficou uma semana viajando, e aí me volta Emerson, meu irmão, minha cunhada, todo mundo com chikungunya. Todo mundo vomitando, todo mundo doente. E eu vomitando também, porque na minha cabeça eu estava com chikungunya. E a vida seguiu. Só que todo mundo ficou bom, e chikungunya é uma doença, né? E todo mundo ficou bom, e eu seguia. Eu seguia enjoada. Até que um belo dia o Emerson me deu um abraço e minha garganta muito inflamada. E aí o Emerson me deu um abraço e falou assim, eu falei assim, eita, meu peito estava muito dolorido. Aí ele olhou assim pra mim e eu disse, não. Aí ele fez, amor, me promete só uma coisa, antes de tomar um antibiótico, qualquer coisa pra garganta, faz um teste de gravidez. Eu falei, amor, deixa eu te lembrar, a gente não pode ter filho assim, a vida. Aí ele, amor. Aí eu me lembro de eu pensar assim, Deus, o senhor tá aí no seu alto sublime trono, é sério que o senhor, é a sua cara, tá, é a cara de Deus fazer uma coisa dessa. Aí nesse dia eu disse, vou fazer um teste, só que aí eu tive um sangramento, só um sangramentozinho, não fiz. Passou mais uma semana, a garganta continuava doendo, não ficava boa, e eu falei, não, vou, Emerson, amor, eu só lhe peço uma coisa, se fizer qualquer medicação, faça um teste de gravidez. Fui com a minha amiga anestesista visitar outra amiga que tinha tido bebê. E lá, a gente lá com o bebê, fiz o teste, com ela dizendo assim, Thaís, não gera expectativa não, porque isso não é impossível você engravidar por vias naturais. E eu estou lá no banheiro e só grito, gente, 4 mais, o que é? Ela, pelo amor de Deus, Thaís, você tá grávida. E corri, fui fazer uma ultra, e eu já estava com mais de 8 semanas. O que significa que eu nem sei, o primeiro ciclo que eu ainda achava que eu ainda estava, que o sangramento não era de menstruação, eu ainda achava que era da perda, porque eu fiquei sangrando um tempo depois, eu ainda achava que era da perda, já era menstruação e eu já estava ovulando. Então, todo mundo lá doente, eu já estava grávida. Então, assim, foi num nível de agilidade e de milagre Que só Deus. Que só Deus. Que só Deus. Ninguém mais, assim. Eu disse, todos vão saber que eu não tenho. A Thaís não teve condições de gerar filhos. Foi Deus. E aí a Pietra, que hoje tem 8 anos, a coisa mais linda do mundo, e tem seus processos também. A Thaís, a gravidez, foi tranquila. Quando eu
descobri, eu já estava com um pequeno sangramento e fiquei até as 18 semanas deitadinha. Então, descobri com 8, fiquei até as 18 semanas deitada no processo. E aí, todo mundo falava assim, a gente veio pra cá quando a Pietra tinha 1 aninho, a gente veio pra Fortaleza, e todo mundo falava assim, você vai ter outro? Eu falava, gente, você não pode. Mas vocês vieram quando a Pietra tinha Tinha 1 1 ano. ano. 1 ano e 4 meses. Ok, a gente pula essa. 1 ano e 4... Ontem! Ontem? Um dia desse, a Pietra tá lá já, assim. Então, você pisca. E é isso. E aí... 2017 faz, é isso mesmo, minha amiga. Enfim. 1 aninho. E todo mundo falava, Thaís, quando é que você vai ter outro? Eu fazia, gente, eu não tenho coragem, eu não tenho cara de pedir a Deus. Porque para ser um milagre tão grande quanto foi o da Pietra, só se for gêmeos. Mas só se for gêmeos para ser um menino ou uma menina, porque o meu sonho é ter 2 meninas e 1 menino. Eu falava, eu tenho vídeos gravados falando isso. Eu digo, não, gente. Inclusive, eu dei um testemunho no primeiro Elas por Elas, com a Pietra no colo, contando o testemunho, assim, e eu falo isso. Eu digo, gente, quando me perguntam, eu digo só se for para ter gêmeos, para ser um milagre equiparável a Pietra. Mas eu não tenho coragem de pedir a Deus. Fazer Deus conhece o desejo do meu coração, mas eu não tenho coragem de pedir a Deus. E aí, quando a Pietra tinha 2 anos e meio, eu fui fazer um teste por acaso, assim, como assim, Thais, por acaso? Como se amanhã ia atrasar a minha menstruação. Uhum. E tinha uma amiga que estava com a menstruação atrasada 2 dias. E aí ela não queria fazer o teste, ela estava meio assim, eu fiz assim, deixa eu fazer com você, porque eu vou menstruar amanhã. E todas as vezes, a minha menstruação ela é tão certinha, e todas as vezes que eu vou menstruar, um dia antes eu já tenho cólica, eu já tenho vários sintomas que eu não estou. Ela, Thaís, eu digo, mas é pra você não ir sozinha, eu segurar a sua mão. Resumindo, a minha amiga não estava grávida, eu estava. E de beta eu conheço. Então imagina, quando eu olhei aquele beta quantitativo com o número lá em cima, eu disse, Deus, não. Se eu vou atrasar amanhã, e esse beta tá um beta altíssimo, eu digo, Deus, quer ver? Aí pronto, guardei a informação. Cheguei em casa, fiz a surpresa pra Oma, fui bem caladinha, eu digo, meu Deus. Aí eu lembrei do que eu dizia. Senhor, é gêmeos, e vai ser um menino e uma menina. Porque o Senhor não faz milagre pela metade. E para ser um milagre desse jeito, o Senhor vai me dar um menino e uma menina. E assim foi. A médica, quando a gente estava na ultra, a médica olhou assim, fez, tá preparado, papai? O Emerson já sentou, ajustou, que ele também já era acostumado a ver ultra, olhou assim, fez os 2 saquinhos gestacionais. São 2. E aí ela fez, e são bivitelinos, então pode ser um menino ou uma menina. Ela falou na hora e eu dentro de mim, né, vai ser. É um menino ou uma menina. E aí eu comecei a dizer, todo mundo, Thaís, o que é que você acha? Eu acho que vai ser um menino ou uma menina. Mas não diga isso não, porque se for um menino, eu digo, gente, E aí, quando o médico fez a outra, ele olhou lá e fez, eu já vi um, posso dizer? Eu disse, pode. E aí ele disse, ele viu primeiro o Noah, e aí tem o Noah e a Celine, para a honra e glória do Senhor Jesus. Então, a Pietra, o Noah e a Celine são meus 3 milagres. Na verdade, são milagres de Deus. A Thaís, os filhos da Thaís, ela perdeu. Os 3 são filhos do Senhor, porque a Thaís não tinha condição nenhuma. Então, isso na minha vida me lembra, eles são lembretes diários, que a Thaís, ela não pode nada, mas com o Senhor, a Thaís pode tudo, porque não é pela minha força, não é pela minha capacidade, não é por aquilo que eu posso fazer ou dar, ou não é por aquilo que eu tenho controle, é pela honra e graça dele. Apenas dele. Apenas dele. E assim, né, Thaís, tu falou, pegando algumas coisas que tu falou assim, a Thaís não pode gerar nada. E muitas vezes a gente se vê assim, né, até, não lembro se eu comentei no Elas por Elas, que às vezes a gente olha e diz assim, como é gerar uma vida? E eu olhava, eu dizia assim, eu não sei gerar nada, a gente não sabe gerar nada, porque quem gera é o Senhor. É o Senhor. E também outra coisa que tu disse foi fazer tudo que está ao alcance. Sim. Eu acredito muito nisso. E eu fui essa pessoa. Eu fui essa pessoa que disse assim, não, se Deus quiser me dar filho, Ele vai me dar, eu não vou precisar fazer cirurgia. Até que teve um dia que eu olhei e disse assim, não,
como Lázaro. Lázaro, Deus ele ia Sim. curar, ele ia Sim. ressuscitar Lázaro. Mas ele disse assim, tira a pedra, vão lá tirar a pedra. Vão lá tirar a pedra. E aí eu entendi que eu tinha pedras que eu precisava remover. Exatamente. Se você olhar todos os milagres da Bíblia, Deus manda fazer alguma coisa. Ei, a sua parte é essa aqui. Ah, os amigos vieram com o paralítico, abriram. Ei, houve uma atitude. Ei, faz o seguinte, bote aí a mão. Ei, tem a sua parte. Vá lá mergulhar. Existe a sua parte. Ele precisa? Não. Ele não precisa. Mas faz parte do processo. É faz porque parte a gente precisa. Exatamente. É a gente que precisa. Deus não precisa da gente para nada, mas nós precisamos. E nós precisamos dar esse passo. Eu digo muito, gente, o milagre ele não muda ninguém, mas o processo transforma. É o processo que transforma. Então, quando alguém me diz assim, ah, Thaís, eu vi o teu testemunho e eu estava procurando os médicos e aí na mesma hora eu parei porque eu disse assim, não, Deus vai fazer como fez na vida da Thaís. E eu falei, Deus não fez um milagre igual. Ele não repetiu um milagre na Bíblia. Para cada um, ele fez de uma forma diferente. Porque nós somos pessoas completamente diferentes. E Deus sabe como falar com a Fernanda de uma maneira singular. Porque ele é o Deus do detalhe, ele é o Deus do pessoal. Então, a maneira como ele fala com a Fernanda é diferente da maneira como ele fala com a Thaís, diferente da maneira que ele fala com a Maria, com a Bruna. Então, quando você pega, eu digo, gente, eu amo falar, eu amo falar do que Deus fez na minha vida, eu amo falar do quanto eu sou dependente dele, eu amo, mas a sua experiência com Deus é você e Deus, sabe? É o seu pessoal com Deus, ele quer falar com você, que a minha história, que a sua história gere fé. Exato, mas não gere um espelho de que vai ser assim desse comigo. Jeito. Exatamente. E se não for desse jeito, não é Deus. Porque, vamos pegar aqui, né? Eu fiz a cirurgia e antes de 1 ano depois, eu já engravidei. Então, o meu primeiro positivo já é a Maria Luísa. Mas o que é que eu sofria? Eu sofria por passar 5 anos sem nunca ver um positivo. Sim. E são processos diferentes. Né? São processos completamente diferentes. Agora, ter escutado um testemunho seu, ter escutado um testemunho de mulheres que já estão aqui, fez o quê? Amém. Amém. Deus é Deus. E teve o também, meu milagre vai chegar. Ou não. Sim. Que foi o que tu disse. Eu podia não ser mãe. Podia estar no plano de Deus, não ser mãe. E tu disse que fez essa oração, e eu também fiz. E não é uma oração fácil. Quando eu disse assim, Deus, não é. Eu não quero ser mãe a qualquer custo. Eu não quero ser mãe de, tipo assim, de olhar e dizer, eu pedi tanto que Deus vai lá e... Entendeu? Mulher, seja feita a tua vontade. Seja feita conforme... Era o que eu não queria. E a minha oração era, Deus, eu não quero ser mãe a qualquer custo. Eu quero ser mãe. Mas se não tiver nos teus planos, tá tudo bem. O Senhor vai continuar sendo Deus. O Senhor vai continuar sendo Deus na nossa vida. Porque diferente, assim, né? Pegando o gancho de que você falou da fé, pra gente fortalecer a fé. A gente fazia exames e não dava nada. Exames do Hinaldo, tudo normal. Meus exames, tudo normal. Faz a célula do Danica, faz tudo normal. O que é que você tem? Endometriose? Tudo normal. E aí tipo, é que você como é que resolve? Com a cirurgia? E já fiz, e acabou, e cadê? Não tem. Então, assim, é uma coisa que você diz, ok, Deus, não tem o que ser entendendo. feito. Tipo, ok, Deus, não é a tua vontade e é isso. E é isso. Então, que você, mulher, que tá ouvindo isso, como a Thaís falou, que seja para fortalecer a sua fé. E Deus, ele tem um milagre para você. Já trouxe pessoas aqui que engravidaram as 2 vezes sem querer. Sim. Tipo assim, estava fazendo a tabelinha deu errado e eu engravidei. E é um milagre. Verdade. Por quê? Porque a vida, ela é um milagre. Nesse processo todo, eu entendi muito isso, que às vezes a gente fica procurando, a gente fica querendo, a gestação é um milagre, tudo, mas nós somos um milagre, porque a gente é um sistema perfeito, que funciona perfeito. Isso. Então, todos nós, a forma que fomos, e Deus, além de nós sermos um milagre, ele diz assim, peraí, que eu vou deixar você passar pelo processo de uma gestação, para você entender. E como você vai chegar até ele, é um milagre também, porque assim como eu fiz 2 tratamentos e com a fertilização, meus embriões, me lembro que o médico disse assim, menino, é capa de revista.
Me lembro demais ele usando isso. Então, assim, é um tiro certo. E eu perdi. Entendeu? Então, assim, porque não estava no meu... Porque quem dá a vida é Deus. Não existe tratamento, não existe milagre menor. Essa coisa do, não, eu vou fazer tratamento, eu estou ajudando Deus. Você não tem capacidade de ajudar Deus. Você apenas tem parte do processo de colocar ali onde é que está o teu coração. Então, dá o teu melhor. Tem como procurar um médico? Procura um médico. Tem como tomar uma medicação? Toma uma medicação. Procura os teus recursos. E isso faz parte do processo. Mas dizer que, não, eu vou diminuir o milagre se eu fizer um procedimento, o que a faz pensar que um procedimento lhe dá alguma certeza? Eu tenho amigas, meu Deus, eu tenho uma amiga que ela tá na 9ª FIV e ela não consegue engravidar. Ela agora vai para a 10ª e a gente tá assim, meu Deus, que seja feita a tua vontade. E ela diz, Thaís, é a minha última, a minha última tentativa, digamos assim. Se você olhar para essa pessoa, você vai dizer que é um milagre menor, porque ela está fazendo uma fertilização. Tá entendendo? Como para ela é impossível, está sendo impossível. Então é isso, é não diminuir. O meu processo não é maior, é seu. Ele é único, intransferível. E ele é o que você precisa para também ser transformador. Às vezes eu tô assim, numa loucura com as crianças, né? Com os 3, porque a diferença é 2 anos e meio, então na verdade eu tenho uma tribo, né? Os 3. É uma. E aí às vezes eu faço assim, amor, agora eu sei porque foi tão difícil. Porque eu acho que se fosse um pouquinho mais fácil, eu reclamava. Eu disse assim, mas eu estou aqui pensando, Deus. Aí quando eu penso em reclamar, eu digo, oh meu Deus. Sim. O processo foi tão difícil. Aí eu digo, Deus sabe todas as coisas, amor, porque se tivesse sido um pouquinho mais fácil agora, eu tava assim, Jesus, por quê? Aí eu, você tá vendo? E eu brinco, A gente é transformada, eu também, assim, eu tô a Malu tá com 4 meses, e eu acho que, baseado nas pessoas que eu vi à minha volta, eu estou levando a maternidade de um jeito muito leve. Não é que é fácil, mas leve, é isso, acontece isso. E aí, às vezes, tem isso também, eu tô de madrugada, como essa noite, eu tô de madrugada com ela, e ela lá acontecendo, aí eu olho e digo assim, Deus, é isso. Eu orei faz parte, por isso. é isso. Se eu estou acordada de madrugada é porque eu tenho uma filha, é porque ela está aqui comigo. Então, glória a Deus que a gente foi transformada nesse pré-processo. Sim. E a minha vida é no 360, eu digo assim, meu Deus do céu. Eu falo muito pro Emerson, eu digo, meu Deus, o Senhor cuidou de cada detalhezinho e vem como um lembretezinho assim. Você pediu, e eu dizia muito, eu fazia, Senhor, eu quero crianças, me dá crianças saudáveis, me dá crianças que gostem de ser crianças, que falam, sabe assim, meu Deus. Aí, às vezes, quando eles estão, eles acordam falando muito, aí a Emerson faz, tu lembra que tu orou? Tu era bem assim. Aí eu fazia, Jesus, cuidado pelo que você ora. Né? E aí eu falo muito que é sobre viver o sonho. O Lion ainda não tinha aparecido, não tinha. E ele tá aqui, ó, comportadíssimo. Direto. E eu digo que é muito diferente de viver o sonho. Eu digo, a gente sonha o sonho. Você tem o sonho de ser mãe, você sonha o sonho. Viver é o sonho, o sonho, aí é outro processo. Que viver o sonho é diferente de sonhar o sonho. Então hoje a gente vive o sonho. E eu digo só muito que Deus nunca me tire da minha lembrança que eu estou vivendo um sonho que um dia eu sonhei. Amém. E é isso, amiga. Glória a Deus. Glória a Deus. Acho que, né, não temos mais nada, assim, pra falar. Thaís, muito obrigada. Eu que agradeço, muito obrigada mesmo. A Thaís não tem esse testemunho dela em canto nenhum. Não tenho, todo completinho assim, não tenho. E foi uma das coisas, há um bom tempo, quando eu estava vendo esse processo, eu ouvindo a história de muitas mulheres, eu entendi isso, né? Que Deus, ele faz milagre de muitas formas. E quando eu ouvi a história da Thaís, eu disse, Thaís, eu vou começar um podcast. E como eu disse, para mim era uma das primeiras histórias, mas tem um porquê de ser a 21ª. Então, se essa história te edificou, que não tem como, né? Assim, a gente não vê o milagre mesmo de Deus. Manda para alguém, manda para alguma amiga sua que está passando por esse processo, porque... E você, né, se é para você ou para essa sua amiga, lembre-se, Deus, ele nos transforma no processo. A palavra de Deus, ela fala lá em Romanos que a maioria das pessoas pega essa primeira parte, que é
Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Amor a Deus. Mas a segunda parte, né, lá o 29, diz assim, para sermos parecidos com o primogênito. É verdade. Então, tudo. E qual é o bem? O bem é a gente ser parecido com Cristo. Eu não sei você, mas para eu ser parecido com Cristo, eu sei que eu ainda vou meu viver Deus. muitos processos. Né? Oh, Então, Jesus, é isso que verdade. você está vivendo, acredite, é para cooperar para o bem. E o bem é você ser mais parecida com Cristo. É eu ser mais parecida com Cristo. E cada uma de nós, como a Thaís falou, é um processo único e não tem como transferir. Né? Fique com Deus e até o próximo episódio. Tchau, obrigada, Thaís. Obrigada. Meu Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Gente, o ar não quis. Ele não